Olá meu amigo, olá minha amiga, torcedor tricolor, tudo bem? Está começando mais um Qual é o Flu e desta vez com o pré-jogo de São Paulo e Fluminense, que se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h30, no Morumbi, em São Paulo. O Fluminense não deve ter muitas mudanças na equipe que enfrenta o São Paulo em relação ao clássico do último sábado contra o Vasco, a não ser o desfalque provável do Gilberto, que foi poupado, chegou a ser poupado em um dos treinos dessa semana, após um entorse num lance isolado sozinho. Para quem não lembra, ele prendeu o pé no gramado e torceu o tornozelo. Ainda assim, vamos ver qual é o provável Fluminense, assim como os cuidados que o Fluminense deverá ter para enfrentar esse São Paulo do Fernando Diniz. Vamos lá para a prancheta. Então, pessoal, como dito, o Fluminense, a única mudança que deverá ter no seu time titular deve ser a ausência do Gilberto e a entrada do Igor Julião. Sendo assim, o Fluminense deve entrar em campo praticamente da mesma forma que enfrentou o Vasco. Com Muriel no gol, Igor Julião, Nino, Digão e Caio Henrique fechando essa linha de 4, Daniel fechando esse setor direito aqui, aberto, com Yuri, Alan e Marcos Paulo fechando essa linha de 4, além de Johnny Gonzalez e Ganso fazendo esse primeiro combate nesse 4-4-2 montado pelo Marcão. Bom, o caráter do jogo, o possível panorama para esse São Paulo e Fluminense. Assim como o perfil dos trabalhos do Fernando Diniz, além do acréscimo de se jogar em casa, São Paulo deve ter o domínio das ações, deve ter a maior posse de bola e deve tentar ter esse domínio dessa zona de ataque deles diante do Fluminense. Sendo assim, como é que o São Paulo deve atacar e quais são as prováveis virtudes e as movimentações que o Fluminense deverá ter cuidado para enfrentar o tricolor paulista? Bom, assim como era feito no trabalho do Fernando Diniz dentro do Fluminense, um volante deve afundar entre os zagueiros para fazer essa saída de 3. Além de movimentações táticas que o Fernando Diniz trabalha, principalmente dentro desses meias aqui, que fazem esse escalonamento, ou seja, a disposição deles em diferentes alturas dentro do campo, esse panorama aqui dentro dessa zona central deve se repetir. Desse primeiro volante fazendo esse primeiro homem de meio campo, um segundo fazendo essa segundo homem de meio campo, além do terceiro homem, fazendo essa escadinha aqui central. Isso ele visa tentando aproximar esses meias tanto dos corredores centrais quanto dos corredores laterais para fazer o time manter a posse de bola, obviamente, e tentar abrir espaços na defesa do oponente. Sendo assim, ainda assim o São Paulo tem algumas mesclas de características, principalmente nas zonas laterais, que é onde os times do Fernando Diniz mais levam trabalho e que o Fluminense deve tomar cuidado. Nesse setor esquerdo, principalmente, se tem um Reinaldo, que me leva a ter uma preocupação especial nessa marcação que deverá ser feita pelo Daniel, além do provável Vitor Bueno, que deve ser esse meia que deve partir dentro desse lado esquerdo do ataque deles. Ou seja, dentro dessas situações, tanto o Vitor Bueno pode flutuar para fazer esse quarto homem junto com esses 3 que já existem no meio, como também pode receber essa bola aberta pela lateral para que esse tipo de movimentação seja feita. O Reinaldo aproveita esse corredor central, esse corredor lateral, para que o Igor Julião, principalmente, o lateral dessa linha defensiva do Fluminense, seja atraído e esse espaço aqui seja aberto. Dentro de uma triangulação, esse espaço aqui no caso, dentro de uma triangulação mais rápida do que essa movimentação, essa bola pode chegar no Vitor Bueno e ser logo lançada para o Reinaldo chegar na linha de fundo com velocidade, com muita imposição, e o São Paulo atacar essa área aí com muita gente. Tá? Como também o Vitor Bueno pode receber essa bola pela lateral, conduzir para dentro e fazer essa inversão rápida aqui no Antony. Dentro dessa situação aqui existe também uma boa mescla de características que o Fluminense tem que tomar cuidado. O Antony é um jogador vertical, um jogador agudo, um jogador de velocidade que leva para o drible, leva para o confronto pessoal e tende a arrastar a marcação. Então o Fluminense tem que ter cuidado com ele nessas inversões rápidas, porque além dessa virtude dele, pode-se ter um Daniel Alves por aqui, caso o Fernando Diniz não opte pelo Juan Fran, para tanto construir aqui por fora, aqui por dentro, como também fazer inversões com ele para preencher esse corredor lateral aqui do ataque do São Paulo. Então o Fluminense, além de aglomerar, além de preencher bem esse espaço onde a bola estiver, como partiu aqui desse lado esquerdo, também tem que tomar um pouco de cuidado nessa bola quando é invertida para o time balançar rápido e não permitir esse espaço central que foi muito concedido ao Vasco, principalmente no último sábado.
Aqui é interessante perceber que após essa inversão, o Vitor Bueno, por ser esse meia, ele tem a liberdade para flutuar aqui por dentro e fazer essa superioridade, fazer essa densidade ofensiva do São Paulo aqui nesse corredor central, como dito anteriormente. Então, dentro dessa situação em que o Fluminense tem que balançar rápido para essa bola invertida, vamos ver uma situação aí em que o Fluminense não pode ceder um espaço central, como citado anteriormente. Isso tomando como base o jogo passado na última rodada contra o Vasco no sábado. Vamos lá. Então, pessoal, vindo aqui para esse frame específico, a gente vê que o Fluminense melhorou muito nesse aspecto, melhorou muito nesse preenchimento desse setor da bola, principalmente. Por quê? O Marcos Paulo afunilou, o time aglomerou jogadores por aqui e os encaixes, naturalmente, como a cultura desse Fluminense, foram feitos, tá? Você percebe que o Yuri sai no ataque do encaixe do Richard, o Daniel é atraído pelo lateral, o Ganso fica no Bruno Gomes e o Alan faz uma vigilância maior no Guarim aqui nessa zona central. Agora perceba que como faltou um pouco de pressão na bola, o Richard teve muito espaço e muito tempo para fazer essa bola invertida. Quando essa bola é invertida, houve esse tipo de situação aqui, em que o Fluminense cedeu muito espaço dentro desse setor central, e se a gente vislumbra um São Paulo com um Daniel Alves, que tem essa qualidade de conduzir para dentro nesse espaço, e um Rossi, que tem similaridades de características com um Antony da vida, que tem essa qualidade de flutuar por dentro e fazer essas jogadas individuais em velocidade, como também aproveitar esse setor por fora, aqui é uma situação em que o Fluminense tem que tomar muito cuidado, senão pode se gerar um caos na defesa e, consequentemente, um lance de finalização contra o gol do Muriel. Agora, o São Paulo também é um time que, pelo estágio do trabalho, pela maturidade dos jogadores, principalmente quando tenta avançar a marcação no seu campo de ataque, ou seja, no campo de defesa do adversário, ele concede alguns espaços, que a gente vai ver e pode-se tirar algum tipo de lição, algum tipo de situação para o Fluminense ganhar alguns espaços e ganhar algumas investidas, principalmente para atacar espaços vazios. Vamos lá. Então, pegando uma situação aqui contra o Palmeiras, o São Paulo sobe a marcação com até 5 jogadores. Você percebe que o Palmeiras, nessa situação, ele aglomera o menos possível de jogadores nessa zona aqui de construção. Existe o Bruno Henrique fazendo essa diagonal em relação à bola, liberando o Marcos Rocha, além do Felipe Melo, o Diogo Barbosa, os 2 zagueiros e o Everton. O Palmeiras explorou muitas bolas longas, muito jogo direto para ganhar principalmente o espaço no meio. Como? Na sequência da jogada, perceba que a bola é lançada e existe um espaço considerável nesse meio-campo do São Paulo, porque esses jogadores da linha defensiva, eles não avançam para pressionar junto aos outros jogadores. Sendo assim, esse espaço é consideravelmente exposto para uma disputa de primeira bola por cima e uma disputa de segunda bola com jogadores de meio, como nesse caso aqui existe o Zé Rafael, o Scarpa, o próprio Dudu, e além do Daverson, que é muito bom por cima. O Fluminense tem alguns jogadores, tanto para disputar essa bola por cima, quanto para disputar essa segunda bola pelo chão. E a gente vai voltar para a prancheta para entender como é que isso pode funcionar. Vamos lá. Então, pessoal, voltando para a prancheta, a gente vê praticamente aquela mesma situação. O São Paulo igualando o 3-3 aqui nessa zona central, o primeiro volante individualizando nesse meia central do Fluminense, no caso o Ganso, além dos beiradas marcando, fechando os espaços dos laterais. Agora, como é que isso pode ser explorado? Primeiro, assim como o Palmeiras, o Fluminense tem que ir contra aquilo que vinha sendo feito na temporada e aglomerar o menos possível de jogadores nessa zona de construção. Isso pode ser feito, primeiro, inibindo as flutuações do Daniel aqui nessa zona quando essa bola estiver por aqui, ou seja, além do Marcos Paulo e do Johnny, ele também fixará essa linha de 4 do São Paulo aqui nessa zona após o meio-campo, além de algumas movimentações possíveis, como o Caio Henrique sendo liberado por aqui, assim como fazendo alusão àquela situação em que o Bruno Henrique liberou o Marcos Rocha, o Alan fazendo esse balanço em diagonal aqui para tentar manter esse jogador por aqui, ou seja, aqui a gente já encontra uma situação de 2-1 em cima do Daniel Alves, por exemplo, além de que Marcos Paulo e Johnny Gonzalez são os nossos melhores jogadores por cima, tanto por altura quanto talvez por impulsão. Talvez não sejam um primor, talvez não sejam aquilo que o Fluminense precisa, mas dado ao campo que o São Paulo pode fornecer ao Fluminense nessa situação em que sobe a marcação, é uma situação válida. Por quê?
Principalmente se o Ganso manipular esse encaixe aqui em cima do primeiro volante e abrir essa zona central aqui, vai haver o espaço como a gente viu na última imagem, tá? Então, se o Muriel quebra essa bola ou qualquer um dos zagueiros e ela chega tanto no Marcos Paulo como no Johnny, já há a situação de uma casquinha e a ultrapassagem do Caio Henrique nesse espaço aqui nas costas da defesa. Se essa bola for ganha por cima e conseguida ser liberada, ser direcionada para essa faixa central, aí sim, o Ganso pode vir disputar ela, tendo a qualidade do passe, da pifada, e aí sim também o Daniel seria liberado para flutuar e vir disputar essa segunda bola aqui junto com o Ganso. Ou seja, o Daniel continuaria flutuando, continuaria mantendo algumas das suas características, porém, ele só seria liberado para flutuar a partir que a bola chegue no meio-campo. Quando a bola chega no meio-campo, ultrapassa essa zona aí, ele seria liberado para flutuar e desempenhar o seu futebol. Sendo assim, o Fluminense pode encontrar algum tipo de vantagem, pode ganhar campo e pode surpreender o São Paulo em algumas triangulações rápidas. Então, pessoal, essa foi a análise pré-jogo para São Paulo e Fluminense. Deixa a tua opinião aí nos comentários, espero que você tenha gostado, assim como teu like e a tua inscrição no canal do Netflu. Beleza? Que o Fluminense consiga um bom resultado diante do São Paulo logo mais. Valeu, até a próxima.